Muito bom dia, flor linda. Quero compartilhar com vocês aqui uma palavra. E eu tenho certeza que se você ouviu, você é uma das raras pessoas que já ouviu sobre isso. A parábola do semeador. Você conhece? Pois é. Depois que o Senhor Jesus ele vai transmitir esse conhecimento, ele vai explicar a palavra. E ele vai dizer assim, lá em Marcos, está lá em Marcos 4, a partir do 10. E estando ele só, os que estavam junto dele, com os 12, perguntaram-lhe acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós quem? Aos apóstolos. Aos apóstolos, aqueles que estavam próximo da palavra de Deus encarnada, que é o Cristo, né? A esses foi dado conhecer os mistérios. Aos outros, por meio de parábolas. Vamos continuar. A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que de fora, todas essas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam de seus pecados e sejam perdoados. Gente, olha isso. Existem alguns que eles não vão chegar ao conhecimento do reino. Para eu falar o que eu vou falar aqui, você precisa entender esse tópico aqui. Existem 3 tipos de pessoas. Existem níveis espirituais aos quais você precisa correr para você poder avançar, né? E eles não são entregues para você de mão beijada. Você precisa se empenhar. Até porque a palavra vai nos dizer que nós precisamos buscar o reino pela força, né? Os que se apoderam do reino é pela força, é pelo esforço. Então preste atenção. Existem 3 níveis de pessoas. Existem os ímpios, que são os pecadores, os ignorantes, aqueles que não servem a Jesus, que não têm ele como Senhor. Você pode crer em Deus, você pode crer em Jesus, mas ele não é seu Senhor. Então você continua sendo ímpio. Se você não obedece os mandamentos de Deus, Jesus não é seu Senhor, por mais que você confesse isso com a boca. Aqui é uma linha muito tênue. Por quê? Do ímpio para passar para o salvo, você precisa confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Só que você precisa viver nessa verdade. Você precisa começar a ter a sua vida transformada. E aí então você é salvo. Ok? Aquele que crê, confessar. Quando eu confesso, eu sei que Deus é Senhor. Não é... Me veio ali um temor e eu reconheci que Ele é Senhor. Então isso pode acontecer no leito de hospital? Sim, você é salvo. Agora não é porque você é salvo que você vai para o reino, ok? Salvo é um outro nível. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu fui para a salvação, acessei a salvação. Agora isso não quer dizer que eu vou ter corpo glorificado e que eu vou participar da igreja. É diferente. Lá em Romanos 10:9 vai dizer que se você crer com o coração e com a boca você confessar que Jesus é Senhor, não é falar da boca para fora, você ter um impacto, sabe, um temor. E aí você começa a transformar a sua vida. E se você é uma pessoa que anseia viver para Deus, se Deus encontrar no seu coração o anseio por buscar profundezas espirituais, aí sim você passa para a vida eterna, né? Corpo glorificado, você participa da igreja. Como, Letícia? Lá em João 5, 3:5, vai dizer, para você entrar no reino, você precisa nascer da água e do Espírito. Aí sim,
você alcançou uma ressurreição maior. Porque quando Cristo vier, ele vai governar a terra. Ele vai governar a terra ele é o santo dos santos. Então, ele é o santo, os santos são a sua igreja, o sacerdócio, e precisa ter um povo para reger. Esse povo é ímpio? Não, porque os ímpios vão ser aniquilados, vão para o lago de fogo e enxofre, vão passar pela segunda morte. Então, quem é esse povo que a igreja vai reger sobre? Né? Cristo vai exercer autoridade sobre, porque a igreja é a sua noiva, é uma com ele. Esse povo são os salvos. Então, por isso você precisa compreender que existem esses três tipos de pessoas. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que quem é que vai compreender os mistérios? São aqueles que foram chamados para uma ressurreição maior. Você sabe muito bem que Pedro, Paulo, os apóstolos, eles procuravam passar por todo o processo que eles passaram. Paulo decapitado, morreu decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Eles procuravam viver uma vida digna do evangelho para alcançar uma ressurreição maior. A palavra vai nos estabelecer isso. Eles ansiavam um reino que estava por vir, uma promessa. Essa era a fé deles, a fé que moveu eles e fala até os dias de hoje. Então existe essa diferença, sim. Deus faz acepção de pessoas? Não. Ele chama a todos. Só que é minha decisão, é sua decisão você prosseguir, você abandonar a ignorância, você abandonar a tolice, você buscar conhecimento de Deus. É um direito de todos, mas é uma escolha individual. Isso requer a minha decisão. Então, eu só cheguei nesse entendimento aqui porque eu busquei. Foi porque Deus me revelou assim, não, ela tá lá parada, quietinha, e Deus vai revelar pra mim. Não, é porque eu investigo, eu sou curiosa, eu tenho, pela graça de Deus, avançado. E por isso, a gente vai tendo um conhecimento um pouco mais expandido. Então, Letícia, tem muita coisa que eu ainda não consigo compreender da palavra. Eu também era assim. Só que eu não amei estar nesse estado. Eu odiei estar nesse estado. Eu tive uma repulsa dessa ignorância, porque quando você tá na ignorância, quando você é uma pessoa que não tem entendimento, você tá com trevas na sua mente. A ignorância, na raiz da palavra, é trevas. E se você tiver trevas, do seu corpo grandes trevas serão, porque um abismo chama outro abismo, abismo é escuridão. Então, o que eu preciso fazer para herdar o reino? Nascer da água e do Espírito. E você nascer do Espírito não é falar em língua, não é cair no chão, no poder, não tem nada a ver com isso. É você ter a comunhão, é você andar de noite reconhecendo a voz do Senhor, é você ser ensinado, o próprio Espírito comunica no teu espírito aquilo que é dele, sabe? Você anda no Espírito, discernindo as pessoas, discernindo os lugares, compreendendo a intenção do coração, e você é ativado os dons do Espírito, mas tudo isso por um propósito, sabe? Você conhece a Deus e faz ele conhecido. Isso para quem? E aí tem todo... não é para todo mundo, porque a palavra vai dizer que a gente precisa pregar para os mansos e humildes, né? Aquele que é rancoroso, que, sabe, tem o coração endurecido. Gente, não adianta pregar para uma pessoa assim. Ela não quer e acabou. Junto com isso tem a perseguição,
tem os familiares que vão te odiar, tem a inveja. O bom é que você sabe quem tem inveja. O bom é que você sabe quem tem coração puro. E aí é todo um processo. Mas a gente falou tudo isso aqui porque nós lemos Mateus, né? Nós lemos Mateus. E que só quem vai compreender é quem foi chamado para o reino. É isso que Jesus disse. Só quem vai ter discernimento, só quem vai ter os 7 Espíritos de Deus que são dados pelo Senhor Jesus é quem foi chamado para o reino. Eu vou estar dando uma aula na próxima segunda-feira sobre autoridade espiritual. Se você quiser participar, link na bio para você poder fazer sua inscrição. Beijo grande no seu coração. Então Jesus ele vai continuar falando, né? O semeador vai explicar a parábola. O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada, mas ouvindo imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Olha só. A beira do caminho é o início da jornada. Você e eu, nós tivemos um início. Você pode estar no início, ou você pode estar prestes a estar no início. Você precisa ter uma caminhada a percorrer. Então vai acontecer esses episódios aqui, né? De você ser tentado, Satanás vem tirar a palavra do seu coração. E aí ele vai explicar porque é um processo de maturidade, é um processo de amadurecimento, né? Essa caminhada onde o semeador vem e aí você passa por um outro processo. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas por não ter raiz em si mesmo, então duram por algum tempo, depois sobrevindo a aflição ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então a perseguição vem por causa da palavra, né? E aí o que acontece? Você tá com um terreno com espinhos, isso significa emoções mal resolvidas na sua alma. Então, mais uma etapa que você precisa vencer, até que você vai ser tentado. Por quê? Ele continua, né? O próximo, ele foi tentado pelas riquezas, pelos enganos, pelos cuidados da vida. Perceba. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra e os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera, ou seja, não produz fruto, não produz transformação. Por quê? Porque as emoções estão bagunçadas, tá sufocando a semente, então ela não consegue brotar. O que? As emoções, os sentimentos. No verso 20, mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e esse produz muito fruto, alguns 30, alguns 60 e outros 100 por um. Então, uma palavra, ela vai gerar em você um repertório. Você vai gerar 30, 60 e 100 por um. Se o seu coração, que é a boa terra, se é você é feito de terra, você é carbono, né? Você tendo essa boa terra aí, recebendo semente, você produz. E aí, palavra de conhecimento, e aí dons inúmeros. E muita sabedoria começa a jorrar. Porque aquele que crê no Senhor, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Então eu quero falar sobre isso e sobre autoridade espiritual, sobre muitos assuntos dentro desse tema que vai gerar para você repertório, crescimento. Segunda-feira, link na bio para você se inscrever.